Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Êxodo. Vamos lá, vamos começar? Como vocês estão, meu povo? Glória a Deus. Aleluia, feliz sábado para todos nós. Hoje nós vamos ler Êxodo 26. A gente ainda tem um tempinho, uma caminhadinha com Êxodo, porque vai até o 40. Vamos lá? Vamos começar. Êxodo 26, o tabernáculo. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de finos tecidos, roxo, vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça mesmo com as outras 5. Faça a laçada de tecido azul ao longo da borda e da cortina interna. Na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas, o mesmo serão feitos as cortinas internas na extremidade de outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna, 50 laçadas na cortina. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do ouro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão nas cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabras, faça a tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento, de 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda a um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda e continue da cortina interna na extremidade, primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna de outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha na laçada para unir as tendas como um todo. Quanto à sombra da tenda, a meia cortina interna que sobrar está pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas e de cada lado que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de carneiro, cingida de vermelho por cima desta cobertura de couro, as armações do tabernáculo. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4 metros e meio de comprimento e 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 na base de prata, debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe, para que o outro lado do lado norte do tabernáculo faça 20 armações de 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações para a parte de trás dos cantos. As armações destes 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Deste modo, haverá 8 armações e 16 bases para as 2 debaixo de cada armação.
Faça também travessões de madeira de acácia para 5 armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para do lado ocidental, para na parte de trás do tabernáculo, o travessão central. Estenderá uma extremidade à outra, entre as armações, revista de outras armações, e faça argolas de ouro para sustentar as travessões, dos quais terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modo que lhe foi mostrado no monte. O véu. Faça um véu de linho fino, trançado e fios de tecido roxo, vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-os com ganchos de ouro, 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu e os colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora, o véu no lado do norte, tabernáculo, e o candelabro em frente dela, do lado sul. Para que a entrada da tenda faça uma cortina de linho fino, trançado no fio de tecido azul, roxo, vermelho, a obra de bordador. Faça ganchos de ouro para que a cortina, 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, mande fundir para ele 5 bases de trono. Vocês perceberam os detalhes? A gente tem falado muito de detalhes quando a gente vem trazendo as informações da formação de como Deus queria o padrão da sociedade de Israel. Primeiro, ele traz ali um código civil, depois ele traz uma constituição, um código penal, um código de conduta, um código social. E agora ele tem contado para nós detalhes internos, detalhes simples e detalhes grandes. Sabe que isso me leva a concluir que Deus é um Deus que ele é extremamente cauteloso e detalhista. Você realmente acha que Deus tem a intenção de te deixar sem uma resposta? Jamais. Nunca. Sabe qual é o porém? Sabe qual é o grande problema disso tudo? Por que eu não tenho uma resposta clara vindo da parte de Deus? Por que as pessoas estão fazendo tantas besteiras? Por que eu não consigo tomar uma única decisão? Eu quero só saber decidir diante de Deus. É porque o nosso coração está totalmente longe das coisas do Senhor. Quando eu abro caixinha de perguntas, vocês começam a perceber muitas coisas, mas muitas coisas que está escrito na palavra como uma conduta para eu e você seguirmos. As pessoas me perguntam totalmente contrário. Poliana, eu quero Deus, eu quero, sabe? Você sente que a pessoa quer Deus, você sente que a pessoa quer ter uma intimidade com o Senhor, mas o coração dela está cheio de tudo que não é de Deus. Você pensa, meu Deus, Poliana, o que eu faço se isso aqui acontecer? Poliana, o que eu faço se isso aqui é pecado? Gente, qualquer coisa que eu reflita sobre o que é pecado ou não, tem na palavra. Um Deus que é capaz de dizer, borda o querubim em tal lugar. Tal lugar vai ter 50 centímetros de cortina interna, 50 centímetros de cortina externa. Aqui vai ter 70 centímetros. Aqui eu quero um tecido roxo. Aqui eu quero um tecido branco. Aqui eu quero um tecido vermelho. Aqui você vai fazer a separação entre o povo. E olha, exatamente aqui, Deus já está marcando a separação entre o santo e o profano. Com esse texto, esse é exatamente o texto em que Deus marca a separação do santo e do profano. Ele está querendo dizer que a representação de um lugar onde ele está é um lugar santo. Eu disse para vocês, e a gente tem falado muito nos últimos dias do devocional, que Deus está em um lugar santo. E o nome desse lugar santo é santidade. E é engraçado que quando a gente vê aqui o livro de Êxodo, a gente consegue perceber isso claramente. Olha, para vocês acessarem a minha presença. Só dá para acessar em santidade. Eu acho legal, assim, é triste
mas é curioso, é interessante. Nós vamos ver isso lá pra frente, tá? O sacerdote, ele simplesmente entregava a sua vida por amor ao Senhor. De que forma? Uma vez por ano. Tá, vocês estão vendo toda essa separação que está sendo montada aqui? Lá na frente, daqui muitos e muitos anos que vai ser construído isso aqui, tá? Não é pra agora, não. Lá em Salomão. Agora vai ser mais ou menos. Agora que vai ser aqui, do jeito que tá aqui, com essas instruções, você vê, Deus deu instruções, passou gerações, gerações. Agora que eles vão ajeitar as questões da tenda e tudo, enfim. E eu acho muito interessante que era assim, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele pendurava um sininho no pé dele e ele ia para entregar a oferta. Eles matavam o animal e eles iam entregar a oferta uma vez por ano. Ele entrava no Santíssimo. Se o sininho continuasse balançando, era sinal de que o sacerdote estava vivo. Ele ia com uma corda amarrada no pé. E ele não... Você vê que quando o povo de Israel ora, eles oram assim, eles rezam, né? Assim, ó. Eles vão lá para o Muro das Lamentações ficarem assim. Por que que eles ficam assim, balançando? É literalmente em representação ao sacerdote, que entrava no Santo dos Santos. Então, eles ficam assim, ó. Depois vocês olham, quando vem uma imagem lá, eles ficam assim, fazendo esse movimento de gongo para frente e para trás. Então, o sumo sacerdote entrava e ficava assim, ó, fazendo esse movimento de gongo. E esse era o sinal do povo de que ele estava vivo. Vivo. Aí, se o sininho parasse de tocar, significava que ao invés de Deus consumir a oferta e tomar a oferta para ele, Deus tomou a vida do sacerdote. Poliana, peraí, assim, Deus matou o sacerdote? Matou. Mas por quê? Por causa do pecado do povo. Então, o sacerdote, ele se entregava uma vez por ano por causa do pecado do povo. O sacerdote, quando ele ia entregar a oferta, ele pensava, aqui pode ser o meu último dia. E ele tinha uma consciência disso. E ele ia. Poliana, muitos sacerdotes morreram? Muito. Só que eles tinham um ano para se santificar. Que aí eles geravam outro sacerdote. Aí quando eles geravam esse outro sacerdote, aí ia fazer essa mesma coisa. Você imagina, todo ano um sacerdote morrer, hein? Ele ia, entregava a oferta, chegava lá, morria. Era desse jeito. E aí quando o povo estava ok, se era o sinal. Deus é Deus de sinais. Deus é o Deus de respostas. Deus é o Deus de clareza. Deus não prega peça. Deus não conta piada. Deus não vai te deixar sem uma direção. O problema é que a sua vida e a minha vida, às vezes, a gente faz tudo o contrário à palavra. Tudo o contrário. Eu não vou fazer isso. E tal pessoa disse, eu quero saber o que a Bíblia diz. E qual o seu comportamento diante do que a Bíblia diz. Não diante do que as pessoas dizem, mas diante do que a palavra diz. Sim, e o que Deus falou para você? Não falou nada. Então, quando Deus não fala nada, você sabe o que a Bíblia diz? Fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Pergunta, bate na porta, vai um dia, vai 2, vai um mês, vai 4, vai 6 meses. Uma hora a porta vai abrir. Quando Deus se inclinar para a humanidade, ele vai ver seu coração ali, ó, peticionando, 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 até que a resposta venha. Deus não prega peça, Deus não conta piada. Deus, ele tá aqui para nos direcionar rumo ao céu. Só isso. Deus, ele quer que o seu coração esteja inclinado a ele, para que na tua jornada tenha um fim. E esse fim se chama papai. Papai, paizinho querido, Abba Pai. O caminho de volta é o caminho de volta das pessoas rumo à eternidade. Todos nós precisamos fazer o caminho de volta. Todos nós precisamos estar, conectados com o Senhor,
Todos nós precisamos e carecemos da glória de Deus. Voltando aqui à nossa história de hoje e voltando aos detalhes do tabernáculo, vocês realmente acham que um Deus que para tudo, ele parou tudo, para dizer para Moisés, Moisés, tal coisa, você faz isso, você acha que Deus não vai te direcionar? É claro que vai. Mas, Poliana, Deus não está falando nada. E você tem se santificado. E você tem enchido da presença dele. E você tem, sabe, amado, perdoado. Você sabe por quê que as pessoas não escutam Deus? Porque elas não estão prontas a perdoar. Elas não estão prontas a amar. Elas não querem viver uma vida de santidade. É um Deus de troca. É um Deus que me dá algo e eu faço algo para ele, ele faz algo para mim. Pronto. As coisas não são assim. O Deus da troca é um Deus de feiticeiros. Deus não tem isso para sua vida. O Senhor, ele tem uma vida de santidade para você. Você realmente acha que o Senhor ia te fazer pisar na terra só para perecer? Mas não ia mesmo. Não ia mesmo, porque a palavra diz que Deus tem uma vida e a tem abundância para sua vida. Acabou. Se você ainda não está vivendo a abundância de Deus, e todas as vezes que o Senhor fala sobre abundância, ele fala sobre o amor. E vocês lembram que o amor, para ele ser vivido, requer 4 passos? Primeiro ele perece, depois ele crucifica, depois ele morre, depois só você ressuscita o amor. Qual é a sua parte na jornada do amor? Poliana, para eu transbordar, eu preciso estar amando, precisa. E para eu amar, eu preciso entender quais são os 4 passos do amor, precisa. Mas Deus é um Deus de detalhes. Ele vai mudar a tua sorte exatamente aí, fazendo as coisas simples que você tem feito. Mas se você entender o que é o transbordar. Vocês entenderam? A gente precisa entender como é transbordar na presença do Senhor. E a gente só vai transbordar o dia que a gente estiver cheio da presença de Deus. Sabe? O véu, lá em Mateus capítulo 27, ele é rasgado. Depois que cai o último derramamento de sangue de Jesus, ele fala assim, Jesus, Senhor, Pai, eu te entrego o meu espírito. Ele morre. Depois que ele morre, acabou. O véu é rasgado de alto a baixo. E o véu que fazia a separação entre Deus e os homens não existe mais, que é exatamente este véu que eu li para vocês agora. Ok, não existe mais o véu, só que Deus continua no lugar de santidade. E para acessar a presença de Deus, por mais que não tenha o véu que faz a separação, precisa de estar em santidade para acessar a presença dele. Entendeu? O véu ser rasgado significa que todos podem agora acessar a presença de Deus, mas não significa que qualquer um pode acessar a presença de Deus. Vocês entendem? Eu vou repetir. O véu ter sido rasgado significa que todos podem acessar a presença de Deus, mas não significa que qualquer um pode acessar a presença de Deus. Qual é o requisito da pessoa que pode acessar a presença de Deus? Porque eu quero acessar a presença de Deus, Poliana. Aquele que está em santidade. A verdade é essa. Não tem como acessar a presença de Deus sem estar em santidade. A gente quer acessar a presença de Deus de qualquer jeito. E aí não acessa. E aí mete os pés pelas mãos. E aí faz tudo errado. Então, nessa manhã, eu quero te movimentar. Eu quero te sacudir. E eu quero dizer que você é o filho preferido de Deus. E ele está exatamente no lugar da santidade, esperando para conversar com você todos os dias. Todos os dias ele quer conversar com você. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 365, depois dia 1, dia 2, dia 3. Todos os dias. Você tem a oportunidade, a grata oportunidade de usufruir da presença do teu Pai.
Só que ele está em um lugar. E esse lugar é acessado quando você está em conexão com ele. E como que é? Através da santidade. O sangue de Jesus é o que nos credencia a ter santidade. Faça exatamente o que Deus pediu para você fazer, porque do alto você vai ser revestido de poder. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a ser santo, Senhor. Como é desafiador ser santo neste século. Todos são, mas olha, Senhor, tá difícil, viu? Por isso nós te pedimos, oramos, crendo que o Senhor falará conosco em nosso coração. Senhor, envia anjos ao nosso respeito para nos guardar, nos zelar, nos limpar e nos proteger. Que a tua presença seja firme e fixa em nós, que nós possamos discernir a tua palavra e entender qual o caminho da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Ai, é bom demais fazer o devocional, né? A gente acorda assim, cheio da presença de Deus. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, sim, 5h45, estaremos aqui juntos para poder continuar esse devocional, que ele não é meu. Ele é meu, ele é seu e ele é principalmente de Jesus. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.